o Salvador das Trevas. Não demorou muito, embora eles pudessem ouvir os gritos abaixo das ruas por horas. Eventualmente, eles começaram a diminuir, e em poucas horas, não se ouvia mais. Seja porque todos morreram, ou se os poucos sobreviventes desistiram de serem ouvidos, e agora estavam presos na escuridão e nas águas esperando para morrer sozinhos, e esquecidos nas sombras sob as ruínas de sua antiga grande cidade. Ainz não sabia, nem se importava. Na verdade, nem Vanisa. Exceto para esperar que o sofrimento fosse prolongado, e nem Ragnar, que estranhamente e compreensivelmente dependendo da perspectiva, encontrou-se de acordo com Vanisa uma vez que ele entendeu o quanto a capital tinha abusado de sua posição para se sustentar, e a responsabilidade que eles carregam por destruir seu país e seu povo. Eles caminharam pelas ruínas, alguns fragmentos do palácio ainda permaneciam, embora os buracos estivessem pavimentados, ainda era óbvio onde as rachaduras haviam aparecido. Por que é assim? Ragnar perguntou curiosamente. É porque, disse Ainz, a natureza desse feitiço supernível era que a terra se abriria sob cada pessoa viva nela, isso significava que, em alguns casos, edifícios inteiros cairiam em ruínas abaixo, enquanto para outros, apenas fissuras e rachaduras apareceriam onde poucos dos homens-fera estavam. Todo mundo está morto. Bem, ou morrendo lá embaixo agora, ninguém pode salvá-los, ninguém pode alcançá-los, mas o que resta da cidade são os lugares onde ninguém estava quando lancei meu feitiço. Ainz respondeu, levando Ragnar a estremecer. Quando você se for, se eu viver, direi a todo o meu povo para evitar antagonizar você. Ele disse suavemente. Isso seria muito sensato da sua parte. Ainz disse sem olhar em sua direção enquanto se moviam em direção ao palácio. Quanto tempo levará para o seu feitiço informar todo o restante do reino? Ragnar perguntou quando chegaram à entrada, e entraram no que antes era um vibrante e opulento prédio do governo. Agora era uma ruína marcada, com rachaduras nas paredes, móveis derrubados e quebrados, incluindo um lance vazio que havia sido aberto no centro. Ainz sentou-se no trono do reino dos homens-fera. Ragnar não considerou sábio discutir sobre sua escolha de assento. Posso sentar, senhor? Perguntou Vanisa. Você pode. Ele disse, e Vanisa moveu-se ao lado de seus pés, caiu de joelhos, e baixou o traseiro até a ponta dos pés, e ela simplesmente balançou para frente e para trás alegremente ali. Você pode usar uma cadeira, Ainz disse desconfortavelmente. Ela olhou para ele com olhos estrelados saltitantes. Eu sou sua, uma serva do Deus Vingador, eu pertenço a seus pés aguardando seu comando. Ela disse com uma voz cheia de devoção. Se você me deseja em uma cadeira, comande-me, mas é aqui que eu desejo estar, é aqui que me sinto segura. Também, eu sei que esta serva agrada a seu mestre quando ela faz isso. Ela riu. Um servo tem que ficar onde o mestre está. Ela acrescentou quando o olhar dançante voltou a seus lindos olhos, uma faísca da sádica crescendo forte dentro de si enquanto ela olhava para o trono, e imaginava o governante que havia destruído tantos de seu povo, que era o culpado por sua tortura e sofrimento, caindo de seu assento de poder em um abismo escuro e aquoso. Ela se perguntou se ele ainda estava vivo no abismo sob seu trono, ou se ele havia se afogado na escuridão sem nunca saber exatamente de quem era a ira que ele havia trazido sobre si para merecer um destino tão horrível e de pesadelo. Ela riu ao pensar nele ainda vivo, lutando, agarrando-se a outro cadáver para se manter à tona e manter mais um minuto de vida. Ainz, no entanto, estava pensando furiosamente enquanto olhava para o teto quebrado que despejava a luz do dia na outrora grande, e agora destruída sala do trono. Por favor, não esteja no espelho remoto, por favor, não esteja no espelho remoto, por favor, não fique no espelho remoto, ele só podia imaginar Albedo. Ou pior, Chautiar, tentando agir como Vanisa na esperança de atrair sua atenção, pois elas nunca entenderiam que não era algo de seu agrado. Em vez de discutir o assunto ou dar uma ordem, ele deixou o assunto de lado. Ragnar escolheu sentar-se em um degrau próximo em frente ao trono, e à direita dele, e Ainz casualmente puxou um pedaço de carne de seu bolso, e jogou para ele. O homem-tigre pegou com facilidade, e seus olhos se arregalaram, e ele salivou com a carne. Oh, obrigado, ele disse. Desistir de comida não era uma coisa pequena para o recém-faminto, e ele começou a devorá-la com gosto. Levará pelo menos várias horas,
Seu reino é grande, mas sua população diminuiu muito, e é muito escassamente povoada. Podemos ficar aqui por vários dias explicando tudo. Disse Ains. Se isso significa mais alguns dias de comida, eu aceito. Hargnan disse sem rodeios, e com entusiasmo, arrancando uma risada de Ains. Como se viu, Ains não estava errado. O resto do dia veio mais, e mais homens-fera de vários tipos escorrendo em direção à capital em ruínas. Seu choque com o que encontraram era palpável. Hargnan se posicionou na entrada da cidade, e guiou os que chegavam para o palácio onde Ains sentou-se pacientemente em seu trono. Alguns pensaram que Vanisa era algo para comer, e tiveram seus corações esmagados por seus comportamentos, resultando em um grupo muito passivo de sobreviventes que assistiram o rei esquelético no trono de sua capital simplesmente declarar que alguém deveria morrer. E então eles morreram. Após o terceiro exemplo, Hargnan fez questão de informar aqueles que chegavam à capital para não atacar o humano ao lado do esqueleto se quisessem sobreviver. A maioria teve o bom senso de ouvir, alguns não, e encontraram o destino daqueles que tiveram mais impulso do que controle de impulso. Ains manteve sua palavra em fornecer refeições aos sobreviventes, e a cada dia ele falava com aqueles que vinham até ele, e a cada dia ele começava a explicar a causa de seus problemas que resultaram no colapso de seu ambiente, e como sua capital estava abusando deles, e foi a culpada pela destruição, e o que teria sido sua eventual extinção se ele não tivesse interferido. A essa altura, a notícia chegava às cidades mortas onde seus exércitos haviam sido exterminados, e cada vez menos estavam dispostos a ter a chance de atacar o humano, pois o grupo que partiu informou as pessoas em seu caminho sobre o perigo de atacar a garota humana. Cada vez que ele terminava de explicar as causas de seu sofrimento, ele começava a apresentar sua solução para isso. Eu não sou um maníaco genocida, todos aqueles que são culpados de crimes de guerra, e todos aqueles que são culpados de destruir seu país agora estão mortos. Sua população foi muito reduzida, a talvez 20 a 50 mil de vocês em todo o reino pela minha estimativa, um nível sustentável. Se for permitido que as coisas se recuperem. Mas como vocês estão, ainda mais morrerão de fome, e vocês continuarão comendo uns aos outros até o esquecimento. Ele olhou para a multidão diante dele neste dia, talvez 1000 deles, uma boa quantidade do total de sobreviventes do país, de várias aldeias diferentes. Todos haviam feito sua primeira refeição completa em muito tempo, e portanto, estavam dóceis, abertos, e desesperados por mais. Vou abrir o comércio com sua nação nas coisas que sua nação precisa para sobreviver, vou devolver a caça ao seu campo, semear novamente as margens dos rios para manter o solo no lugar, plantar árvores para restaurar suas florestas, e posso destruir o lodo verde, e a mancha vermelha que causou estragos em sua água, sua população, e seu gado. Minha magia está muito além de qualquer uma que você possua, então isso será trivialmente fácil para mim. Também, farei trocas com vocês, por comida, e água potável, em troca do que eu quero. O que você quer? Os anciãos das aldeias de homens-fera sobreviventes perguntaram. Primeiro, ele levantou um dedo ossudo. Nunca se deve permitir que sua população cresça muito novamente, isso é o que quase resultou em sua destruição aqui antes, e isso acontecerá novamente se você permitir. Vocês devem se limitar. Na reprodução, deixo para você determinar como, mas você não deve ter mais de 3 filhos por família para qualquer família carnívora obrigatória, ou 4 para aqueles que são vegetarianos ou onívoros. Lembre-se, mais filhos significa menos comida para cada um de vocês, se quiserem minha ajuda para se restaurarem. Vocês obedecerão a esta condição. Segundo, ele levantou um segundo dedo ao lado do primeiro. Quando seu solo for restaurado, você começará a cultivar, e exportará alimentos para minha nação, e quando possível, começará a exportar minérios e minerais para minha nação. Poucos de seu povo comem colheitas, então praticamente tudo irá para mim, e em nenhum outro lugar. Este deve ser um contrato exclusivo para mim pelos próximos 100 anos. Quando você for sustentável para a pecuária, e não exigir mais que eu exporte alimentos, água limpa e carne, para você, eu lhe darei o preço justo de mercado por todos os grãos e outras colheitas que você enviar para mim. Terceiro, ele levantou outro dedo. Absolutamente nenhuma criação de seres inteligentes, nem humanos, nem demi-humanos, você só irá comer bestas não inteligentes, como gado ou ovelhas, qualquer um consumindo seres inteligentes de outra espécie,
deve ser acusado de assassinato, e enviado a mim para punição. Ocultar tal figura será considerado uma revogação de nosso tratado, e justificará meu retorno por meios nada amigáveis. Ains permitiu que seu poder vazasse, e quando os forçou a se ajoelharem, ele o cortou, tendo feito seu ponto com o terror em seus rostos. Quarto. Ele levantou outro dedo. Você nunca mais terá permissão para empreender guerras ofensivas, você pode defender suas fronteiras, mas nunca mais cruzará com a intenção de conflito com os reinos vizinhos. Eu valorizo a paz, se você quebrar minha paz, eu quebrarei você. Acredito que estou sendo muito claro sobre esse ponto. Ains disse sem rodeios, movendo suas orbes vermelhas sobre seus rostos horrorizados. Quinto. Ele levantou outro dedo. Qualquer cativo humano sobrevivente deve ser imediatamente libertado, e escoltado até a fronteira. Eu sei que você os tem, eu vi o que meu mensageiro viu, qualquer um que não seja devolvido para aquele local, eu destruirei a aldeia tentando mantê-los. Ele disse. No entanto, fornecerei comida em troca desses indivíduos, com a condição de que qualquer um que torture um humano antes de consumi-lo seja sumariamente executado pela própria aldeia. Houve grunhidos desconfortáveis. Qualquer vila que não atender a qualquer uma dessas condições será destruída sem piedade, qualquer vila que cumprir essas condições será recompensada com um novo começo, e uma chance de restaurar os dias de glória de sua prosperidade inicial. Você pode ter um paraíso, ou posso destruí-lo completamente, e em desespero, como fiz com os ocupantes das cidades do reino dracônico, e com os governantes corruptos de sua capital. Ains disse com firmeza. Um deles levantou a pata, e perguntou: Ah, rei feiticeiro! Onde estão todos aqueles que viveram aqui? Ains riu, e apontou para baixo. Eu abri a terra, e a pedra abaixo deles, e consegui engoli-los completamente antes de selá-los novamente. A maioria morreu imediatamente, alguns ainda podem estar lutando para permanecer vivos na escuridão, e nas águas, impotentes para fazer qualquer coisa, exceto esperar para morrer em um pesadelo vivo que eles mesmos trouxeram ao incorrer em minha ira. Agora, alguém rejeita meus termos? Ains perguntou. Não houve quem o fizesse. Não com aquele grupo, nem com o próximo, nem com o próximo. Pois dia após dia, Ains sentou-se no trono, concedendo aos recém-chegados a primeira boa refeição que tiveram em muito tempo, e então os ameaçando com total destruição, ao mesmo tempo em que prometia a salvação total do horror que seus líderes ineptos haviam imposto a eles. Tais dicotomias, e escolhas rígidas, e demonstrações completas de poder absoluto sobre a vida e a morte provaram uma combinação muito eficaz para levá-los a aceitar seus termos. No final, todo o reino dos homens-fera não teve escolha a não ser ceder, embora Ains se abstivesse de reivindicar o domínio sobre o lugar, ele não via necessidade disso, e pelo tempo que permaneceu no palácio, Hargnan e Vanisa serviram como seus ajudantes. Ains explicou a ambos detalhadamente os pontos mais delicados da gestão ambiental, e o pequeno chefe provou ser um aluno quase desesperado, tentando entender no pouco tempo que tinha, tudo o que precisaria saber para restaurar seu reino. Vanisa se contentava em ler para ele todas as noites, uma coisa que Hargnan passou a gostar, assim como sua voz era realmente adequada para leitura em voz alta, e as histórias que ela lia eram muito divertidas, de modo que o homem-tigre realmente começou a reconhecer algum valor para humanos além da comida, quando ele soube que todas aquelas coisas que ele estava gostando eram produto de mentes humanas. Enquanto apenas um idealista tolo chamaria de amigos, Hargnan e Vanisa pelo menos usavam nomes um com o outro, e podiam falar com civilidade enquanto o rei feiticeiro guiava a conversa sobre vários tópicos, entre as visitas de várias tribos e aldeias que faziam seu caminho desesperado do reino para uma refeição de verdade, e outra rodada do rei feiticeiro explicando seus éditos e termos para aqueles, assim como ele fez com o grupo anterior. Alguns dos aldeões que ouviram, escolheram ficar em vez de ir para casa, e se tornaram uma audiência maior para as inúmeras discussões do rei feiticeiro, e Hargnan começou a formar um conselho tribal daqueles que ficaram, forjando novos laços com as tribos mais próximas. E um ao outro compartilhariam o gerenciamento sobreposto do investimento do rei feiticeiro em sua reconstrução. Quando o tema do trabalho morto-vivo foi levantado, Hargnan em particular foi mais aberto a ele, tendo vindo a reconhecer o valor do controle que Ains ou Algon poderia exercer sobre eles, e vendo que,
devidamente guiados, os mortos-vivos incansáveis poderiam replantar florestas, e plantar grama, e realizar todos os tipos de tarefas exponencialmente mais rápido do que os resistentes homens-fera, que ainda precisavam comer e dormir. O resultado final é que um pequeno grupo de mortos-vivos foi trazido por um portal, e com menos do que uma promessa de pagamento diferido, eles saíram puxando carroças de mudas para várias plantas nativas da área, e ferramentas de trabalho para plantá-las. Estes Ragnar recebeu o controle, e ele trabalhou até tarde da noite desenhando em livros que lhe mostraram temporariamente para explicar como determinar a sobreposição ambiental para que ele pudesse efetivamente reparar os danos ao seu país. Vanessa encontrou seu maior prazer em simplesmente manter a companhia do rei feiticeiro durante aquelas 2 ou 3 semanas fáceis, e cuidar de sua pequena felicidade, seja fazendo o papel de Scheherazade, e lendo histórias para ele para melhorar seu conhecimento, ou escrevendo para ele. Ela retribuiu esses prazeres de aprendizado atendendo também à sua vontade, lendo seus decretos para dar-lhe um ar mais real, estabelecendo regras para os delegados que chegavam ou simplesmente trazendo para ele as coisas que ele desejava. E claro, quando o tempo permitia depois que os outros se foram, fazendo o possível para provocá-lo com um olhar rebelde que raramente deixava de fazê-lo rir. Quando todas essas tarefas finalmente terminaram, e o trabalho estava bem, e verdadeiramente em andamento, até onde a grama foi vista crescendo novamente, e a comida começou a ser entregue a sério para as tribos desesperadas, e as florestas de mudas cresceram muitas vezes diante de seus olhos, graças ao trabalho incansável de uma pequena força de trabalho esquelética. Chegou a hora de partir. Os chefes dos homens-fera que permaneceram na capital por sua própria vontade se apresentaram na sala do trono, e com Ragnar incluído na frente, e no centro, eles se ajoelharam diante de seu salvador sombrio, que destruiu seus planos e populações, mas salvou seu futuro de ser um dos extintos, e em vez disso, deu a eles as sementes da prosperidade que restaurariam sua terra a um Éden vibrante como a existência novamente. Você tem seu futuro de volta. Ainus disse francamente. A um custo terrível, mas de volta mesmo assim. Ele os examinou, e começou a dar conselhos. Governe com mais sabedoria, e esse horror não precisa se repetir. Se você precisar de conselho, envie uma mensagem para mim, e eu responderei se estiver ao meu alcance. Contanto que você fique no jogo que eu apresento até que suas populações se controlem, e fique com as rações que eu forneço a você, sua terra se restaurará. Meu servo Pestônia não encontrou mais evidências de lodo verde ou mancha vermelha, mas tenha cuidado, e cautela pelos próximos anos pelo menos. Trabalhem juntos para o objetivo comum de restauração, e vocês farão o reino dos homens-fera verde novamente. Ele e Vanessa fizeram o seu caminho para a entrada da frente a pé, sem nenhum chefe dos homens-fera sequer considerando ficar de pé até que ele passasse por eles, e nenhum homem-fera olhou para Vanessa com fome. Eles chegaram ao portão, e montaram suas montarias mortas-vivas novamente. Um momento depois, eles começaram a cavalgar, demorando-se, e olhando para a paisagem infernal. Aqui e ali trechos verdes de grama voltavam, e eles viram pequenos grupos de esqueletos trabalhando firmemente em um projeto ou outro. Ao longo de uma estrada em ruínas, uma carroça puxada por esqueletos levava rações para alguma aldeia distante, enquanto um pequeno punhado de homens-fera e esqueletos começava a consertar estradas. Foi uma semana sólida antes de chegarem à fronteira do reino dracônico, principalmente porque não viam razão para se apressar. Chegando lá, Vanessa foi ficando cada vez mais ansiosa e nervosa, e no dia em que fizeram a travessia, começou a chorar. Ainus olhou para ela com surpresa, assim que o cavalo morto-vivo que ela montou tocou a grama verde de seu país natal. Ela começou a chorar. Por que você está chorando? Ainus perguntou surpreso. Porque meu senhor, sou sua serva. E meu mestre vai me deixar. Vou sentir sua falta. Não tenho ninguém legal para mim. Meus amigos e família foram comidos, e quando voltarmos, você vai embora para casa. Eu sei que é porque você tem coisas de rei para fazer. Ela disse enquanto fungava. É verdade, ele disse, mas você tem as moedas que conseguiu saquear, e também tem isso. Ele disse, enfiou a mão no bolso, e tirou um saco, e entregou a ela. Ela olhou para ele com curiosidade, então abriu, e olhou dentro. Mestre, há um engano. Ela disse clinicamente. O que é? Ele perguntou, agora muito acostumado com as idas
e vindas selvagens de seus maneirismos incultos, e agora muito mais educados. Estas são moedas de platina, o dinheiro dentro deste saco poderia comprar uma mansão da maior opulência. Ela disse: tudo o que fiz foi atender às necessidades de meu Salvador durante nossa jornada, não fiz nada para merecer tal recompensa. Ela respondeu: Ains riu. Eu sou o rei feiticeiro, isso é uma ninharia, Peg. Mas, o que você vai fazer com isso? Ele perguntou. Vou abrir um negócio como eu disse, senhor. Ela disse quando o brilho voltou em seus olhos, e ela enfiou a bolsa em sua mochila. Vou começar de novo na capital, vou comprar uma bela casa, nada extravagante, apenas um bom lugar para morar, talvez com uma biblioteca, para livros. Embora. Ela fez uma pausa, e pensou sobre isso. Só tenho alguns, ela disse pensativa. Você pode pegar alguns emprestados da minha biblioteca até completar sua coleção. Ains disse gentilmente. Vanessa sorriu feliz. Obrigada, senhor, estou muito feliz com essa ideia. Mas. Ela olhou para baixo, incerta, com um biquinho no rosto. Posso te perguntar algo? Ela perguntou. Ele acenou com a mão esquelética para ela convidativamente. Por favor, faça. Ele disse. Você vai me esquecer quando for para casa? Ela perguntou. Ains riu. Vanessa, você é muitas coisas, mas esquecível não é uma delas. Ele respondeu, e ela sorriu para ele com um sorriso cheio de dentes. Obrigada. Ela disse. Mas, senhor. Se não for muito problema. Posso, talvez escrever para você algum dia? Talvez receba uma carta de volta. Eu desistiria de toda a minha recompensa que você me deu apenas para ocasionalmente ouvir de você que não fui esquecida, e ouvir como você está. Ela disse com um pouco de insegurança em sua voz. Você pode ficar com sua recompensa, e receberá suas cartas. Ele respondeu, e o rosto dela sorriu para ele novamente, e brilhou como o sol, seus olhos dançando como estrelas de felicidade. Alguns dias depois, eles chegaram onde jaziam os 3 homens-fera que foram condenados à morte pela dor. Um deles havia morrido, outro não demorou muito. Mas o homem-panda ainda estava vivo, e invejando os mortos. Os olhos de Vanessa voltaram-se sadicamente para ele, ela não olhou por cima do ombro para o rei feiticeiro quando disse: Senhor, pode me emprestar uma faca? Gostaria muito de fazer um casaco novo quando chegar em casa. Os gritos foram muito intensos por um tempo, mesmo comparados ao que eram, pois Vanessa adquiriu a pele de um homem-panda que jazia sem pele, e morrendo de dor na terra antes de seguirem em frente, e o deixarem para trás. Ninguém mais o viu quando ele finalmente faleceu, um mês depois disso, cedendo finalmente a uma morte repentina e abençoada. O retorno à capital foi de muita fanfarra, os sobreviventes de várias cidades, incluindo aqueles que haviam sido mantidos em reservas nas aldeias dos Homens-Fera, dançaram na rua ao lado das montarias mortas-vivas que passavam do rei feiticeiro, e seu servo, e eles gradualmente fizeram seu caminho para o palácio, finalmente entrando no pátio onde o povo não poderia segui-lo. Mas seus aplausos, e elogios sim. Vanessa seguiu o rei feiticeiro respeitosamente 2 passos, e à esquerda atrás dele, como um servo deveria. A essa altura, a rainha Draudilon já sabia de sua chegada, e estava esperando por ambos. Os nobres dentro da sala do trono ecoaram os gritos dos camponeses nas ruas, e se passaram vários minutos antes que o rei feiticeiro acenasse com a mão diante de todos eles, e dissesse: Vocês estão sendo muito barulhentos, fiquem quietos. E o barulho diminuiu, e caiu no silêncio. Ele encarou a rainha, e disse: Seu reino agora está seguro, e estou devolvendo a você o único cidadão de seu país que ousou me acompanhar em perigo. A rainha Draudilon tirou um documento, e o assinou com um floreio, e o entregou a Vermilion, que por sua vez o pegou, e se ajoelhou diante do rei feiticeiro, e o ofereceu. A terra agora é sua, junto com os outros termos que você estabeleceu antes. É tudo que nos pediu em troca de desempenhar o papel de nosso Salvador. Muitas vidas gratas se alegrarão com seu nome até o fim de seus dias. A rainha Draudilon disse: E isso inclui a minha, até meu último suspiro. Ela olhou para Vanessa. Você prestou um grande serviço ao nosso país prestando-se a apoiar nosso Salvador, e vou me lembrar de você como um herói entre nós. Ela disse, e inclinou a cabeça para a camponesa. Vanessa deu um sorriso cheio de dentes, e disse:
Fiquei feliz em fazer isso, e faria de novo se pudesse. Ela sorriu. Agora, se está tudo bem, tenho que ir ver um homem a respeito de um sanduíche. Ela disse, praticamente quicando onde estava. Ela se virou para o rei feiticeiro, e se curvou profundamente, que piscou quando viu onde seus olhos foram parar, no decote dela, mais uma vez deixando-o feliz por não poder corar. Obrigado por tudo, Sua Majestade, mesmo que eu nunca mais o veja, serei eternamente grata por tudo que você me deu. Ela disse com olhos claros e inteligentes. Desejo-te felicidades, Vanisa. Ele disse. Rainha Draudilon, despeço-me, e boa sorte, falaremos sobre o futuro coletivo de nossas nações novamente algum dia, disso tenho certeza. Ele disse. Portal. Ele lançou o feitiço, e o atravessou, encontrando-se de volta à sala do trono, onde Albedo, Chaltiar e Demiurgo estavam esperando por ele. Bem-vindo de volta, Majestade. Demiurgo disse com uma reverência. Diga-me, como foi? Ele perguntou. Enquanto Ains transmitia os termos, e tudo o que ele havia feito no reino dos homens-fera, ele ficou admirado. O Senhor é notável, você os fez arcar com todo o fardo da reconstrução, e quase eliminou o custo dos grãos em nosso próprio reino, e tudo o que custou a você foi um pouco de mana, esqueletos, e plantas baratas. Verdadeiramente, sua visão e sabedoria estão muito além de todas as outras, não é de admirar que você lidere os seres supremos. Ele disse, e curvou-se em deferência reverente. Enquanto Ains pensava, eu só estava tentando não ter que gastar tanto tempo trabalhando naquele projeto também. Eu realmente não estava planejando tudo isso. E soltou um suspiro mental. De perto da sala do trono, o horror emergiu, quando Albedo e Chaltiar desceram os degraus como uma certa garota que ele conhecia, e disseram: Estamos tão felizes por tê-lo de volta, Majestade. Provocando o grito interno de Ains ou Algondi. Não! Maldito espelho! Maldito espelho! Maldito espelho! No reino dracônico. 3 meses após a partida, em um restaurante arrumado cheio de clientes, Vanisa estava no balcão, e curvou-se profundamente quando um homem entrou em sua loja. Olá! Bem-vindo à lanchonete Tetas e Carnes, o que posso fazer para você hoje? A figura se aproximou dela, e disse. Receio que não estou aqui por comida hoje, estou aqui do Barão Tanas, há um novo imposto sobre as importações desta cidade, e taxas de ocupação de estabelecimentos, e de todos os produtos alimentícios vendidos, sobre os quais, receio, você deve uma quantia considerável, por todas as suas lojas pela cidade. E Vanisa engoliu em seco nervosamente, e murmurou para si mesma, que merda!